Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, meus amores, meus seres de luz de plantão. Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa jornada de 21 dias, o nosso dia 14 hoje, tá bom? Estou arrumando aqui ainda as coisinhas do nosso cenário, do nosso conteúdo, e enquanto isso, vem para essa energia comigo. Enquanto eu vou arrumando aqui, a gente vai conversando. E aí, meu anjo, como que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Pessoal, tá dando muitos ótimos resultados, tá bom? Essa jornada, e eu estou amando. Inclusive, se eu não me engano, a Luana, e tem mais alguém que tá muito presente aqui. Acho que é a Valdineia. Estão muito presentes aqui na nossa jornada, tá bom, meu anjo? Então, parabéns para vocês que estão bem dedicados com a jornada, porque isso apresenta um bom resultado, isso apresenta uma boa jornada, isso apresenta uma boa criação de uma vida diferente, né? Lembra que eu falei lá no começo para vocês que a jornada era sobre criar a nossa vida? E sobre vocês possivelmente estarem manifestando a conexão, por quê? Porque você trabalha o seu campo, né? Você está trabalhando o seu campo, você está trabalhando tudo aquilo que está guardado em você. E quando você olha para aquilo que está guardado, quando você olha para aquilo que estava emperrando, aquilo traz uma nova consciência, entendeu? Aquilo expande. Inclusive, tá, depois eu falo. É um exercício novo que eu tenho, muito bom, sobre perguntas, mas eu ainda tô vendo se eu mando para vocês. Eu tô montando bem, porque como é sobre perguntas e respostas, é bem delicado trabalhar com elas, com esse exercício, mas seria muito bom, acho que vocês gostariam também. E é um exercício que eu sempre uso para poder fazer minhas reprogramações mentais, é muito bom. E eu posso aplicar aqui na jornada com vocês. Não sei, deixa eu ver, deixa eu analisar. Eu sei que eu vou começar a aplicar nas mentorias. Perguntas tipo assim, por que o dinheiro não vem para mim? Tá, se o dinheiro não vem para mim, por que eu não estou na disposição de receber dinheiro? Se eu não estou na disposição de receber dinheiro, o que está certo sobre isso? Quais os lugares que eu recebi dinheiro que não foi bom? Entende? Isso é um exemplo de perguntas, né? Mas assim, você vai perguntando, você vai investigando, tipo assim, por que eu não estou na disposição de receber dinheiro? E você vai perceber que quando você chegar nas perguntas, quando você for desenhando nas perguntas, você vai perceber que era tudo um ponto de vista, um interessante ponto de vista. E é por isso que o dinheiro não vinha para você, porque o seu campo energético estava bloqueando aquela energia, mas não bloqueando, ela não tinha espaço para entrar, ela não tinha espaço para receber. Então, é muito interessante essa jornada de perguntas que eu faço, pessoal. Bom, estamos entrando então na nossa. Amanhã, na verdade, né? A gente entra na nossa terceira semana. Ai, que gostoso! Estou tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz. Ai, pessoal, eu estou muito feliz, alegre e animado que a gente está quase chegando na terceira semana, porque a jornada de 21 dias significa algo especial para mim. Porque são 21 dias trabalhando o seu campo, 21 dias expandindo a sua consciência, 21 dias fa- é, fazendo vocês olharem para vocês e perceberem a qualidade que é vocês, o dom que vocês têm, a especialidade que vocês são no universo e como utilizar isso para criar mais dinheiro, como utilizar isso para criar relacionamentos saudáveis, como utilizar isso para criar uma nova prosperidade, né? Um novo negócio, uma união com o seu gêmeo, uma superação emocional, uma estabilidade financeira, uma independência emocional, sabe? É maravilhoso. E é a primeira vez que eu faço a jornada, né? Então, estamos todos indo muito bem nessa nova jornada de criação do dinheiro. Perdão, nessa nova jornada de 21 dias. Inclusive, vem aí uma jornada de criação de dinheiro, tá bom? Deixa eu até anotar essa ideia. Porque 21 dias com exercício para prosperidade seria assim, o molho, entendeu? Seria muito legal. Vamos lá. 21 dias da prosperidade financeira. Uau! Vai ser muito legal. Eu gosto de trabalhar com dinheiro, gosto de falar sobre dinheiro, gosto de ter dinheiro, gosto de fazer dinheiro, gosto de gastar dinheiro. Dinheiro é sempre gostoso. Falando sobre ele, toda a presença dele é muito boa. E na nossa semana 3 reconexão com o gêmeo, a gente na semana 15 amanhã, né? Na aula 15 da semana 3 da jornada de 21 dias,
temos a limpeza da raiva inconsciente. A raiva aqui vai ser muito bom liberar, porque uma das coisas que eu acredito que seja mais forte na conexão de chamas é a raiva, né? Porque a gente olha pra chama, ele tá fazendo algo que a gente não gosta, ou algo que dá gatilho, dá raiva. A primeira coisa que vem é raiva. Então tudo aquilo que tá guardado pode pôr aqui nessa merda toda. A gente vai destruindo e descriando tudo isso, tá? Hoje o nosso tema é vocês são um. Seu gêmeo é seu espelho, então como você tem tratado a si mesmo? Quando a gente fala sobre o espelho, a gente está falando sobre a dinâmica de chamas gêmeas no puro suco do que é isso. Por quê? Porque você e a sua chama são a mesma alma, vocês compartilham da mesma alma, vocês compartilham da mesma essência, vocês são um. Polarizados em duas energias diferentes, que é o yin e o yang. Vocês sabem disso. E, quer dizer, cada um tem a sua própria individualidade, cada um tem a sua própria alma, sim, mas vocês estão nessa jornada como um, mas são a mesma alma. Não no ponto de vista de que você está incompleto, ou que a sua chama te completa, ou que você é incompleto. Não, você é completo, a sua chama é completa. Essa é a jornada de chamas gêmeas. Você perceber que você é completo e ele é completo, e vocês juntos são um. Ótimo. Tem uma certa ideia, né, sobre partir a alma, tipo assim, vocês têm a mesma alma, mas e se não fosse isso, se fosse algo maior, entendeu? Cada um tem a sua alma. Só que quando vocês dois estão juntos, se tornam um, quando estão separados, se tornam dois, mas sem diminuir o poder de estar separados. Os dois são muito poderosos separados e juntos também. Só que quando as chamas se unem, isso brilha ainda mais, isso é ainda mais forte, né? Então, a sua jornada de Chama Gêmeas, ela tá muito conectada no que você precisa trabalhar no seu campo emocional, no que você precisa trabalhar no seu campo inconsciente, entendeu? Naquilo que tá no seu coração, naquilo que tá dentro de você, porque aquilo que você tá vendo no outro é uma projeção sua, foi o que a gente falou na aula 12, um dia atrás. É minha chama ou é dependência emocional? Quando você está projetando no outro um relacionamento, aquilo são expectativas e projeções suas, não é que aquilo seja verdade. Se você criar, é verdade. Mas olhe sempre para você. Por que eu falo que antes de você olhar para sua chama, você tem que olhar para você? Porque quando você olha para você, você cura e manifesta em você ali no outro, entendeu? Você limpa o seu campo. E se você limpa e aquilo vai embora, não era para ser seu, não era verdadeiro. Se você limpa e aquilo se aproxima, isso está sendo sobre você, está aproximando, isso está aproximando você. Então, quando eu falo que vocês dois são um, você é a mesma centelha que ele, você é a mesma alma que ele, vocês são o mesmo átomo, só que em vibrações e frequências diferentes, entende? E ele vai espelhar para você tudo aquilo que você estiver lutando, tudo aquilo que você precisar soltar, tudo aquilo que você precisar liberar, tudo aquilo que você precisar curar. Só que eu trago a consciência na dinâmica de chamas gêmeas no sentido de tipo assim, e se eu não precisasse curar nada? E se fosse tudo muito mais fácil? E se fosse tudo muito mais leve na conexão de almas gêmeas? Na conexão de chamas gêmeas? Porque quantos de vocês já passaram pelo espelho da dinâmica de chamas gêmeas e quantos de vocês ainda não entenderam o espelho? Você vai entrar em ressonância com tudo aquilo que está em você, vibrando. É escassez financeira, é prosperidade, é trabalho, é dependência emocional, é narcisismo, qualquer coisa que você esteja ressonante, aquilo está em você. O seu papel, meu cristalzinho de luz, é olhar para você e se perguntar: por que que isso aqui me incomoda tanto? Por que que isso daqui me traz uma energia tão pesada? Por que que isso aqui não me deixa em paz? Não é você acusar o negócio, tipo assim, você não me deixa em paz, você não me deixa em paz, não aguento você, ai que você me rejeita, ai que você me abandona, ai que não sei o que, você afastando. Quando você vai para a dinâmica de chama gêmeas ou com qualquer outra pessoa, você percebe que o que o outro está te mostrando é um espelho seu. E quando você fala, cara, o que está certo sobre isso? Olha para você. Quando você olha para você, você sai da ressonância com aquilo, porque você tende a elevar o seu campo. Então, quando na aula de hoje eu escrevo, então, como você tem tratado a si mesmo, eu estou falando de um lugar onde você... Como que você olha pra você? Como que você olha pro seu campo? Como você se ama? Como você acorda? Como você pensa sobre você? Porque isso muda tudo. Porque a sua chama só vai se aproximar de você em luz, em dinâmica, em chama, quando você estiver no momento de, meu, eu amo esse corpinho. Meu, eu amo essa vida. Meu, eu amo isso aqui. Mas não é sobre o que você tem, não é sobre o que você construiu. É sobre o que você é. Quem você é. Todos os dias eu acordo dizendo que o meu corpo é o amor da minha vida.
é necessário, se requer que vocês façam isso, se fizer sentido. Por quê? Porque quando você se reconhece como o amor da sua vida, quem você é, a tua própria essência, a tua própria identidade, é quando você vai manifestar na sua chama, é quando você vai manifestar na sua dinâmica, entendeu? Quanto mais eu olhei pra mim, mais a minha chama se aproximou de mim, entendeu? E tem pessoas aqui no grupo fazendo a jornada de 21 dias que têm depoimentos maravilhosos com relação à dinâmica, entendeu? Maravilhosos, se aproximando, se tocando, fazendo sexo, entrando em situações positivas com a chama, com a dinâmica. Então, não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. Então, a sua chama ela vai estar sempre espelhando em você o que você precisa olhar, entendeu? É o que eu falei. Quando você tá na dor da dinâmica, você fala assim, ah, ele me rejeita, socorro, oh, meu Deus. E tudo bem você sentir isso, porque é o seu processo. Mas quando você olha por cima da dinâmica, você olha por cima do que está acontecendo, você percebe, ah, esse movimento. Porque assim, se não tá doendo em mim esse afastamento dele, então significa que eu tratei a rejeição. E se ele vir, ok. Se ele não vir, ok também. Eu tô tratado com a minha rejeição. Se ele não está respondendo, deve estar acontecendo alguma coisa ali naquele campo. E é nisso que você dá o salto, onde você compreende que você está por cima da dinâmica e não dentro da dinâmica, entende? É você olhar de cima, você falar assim: o que está certo sobre esse afastamento dele? O que eu sinto com isso? Como aproximar ele? O que ele está espelhando? O que está dentro de mim? O que não está? Você sempre vai avançar na dinâmica quando você estiver. Só um minuto. Voltei. Então você vai pegar a dinâmica. Ai, muito pelo teu campo emocional. Ai, meu Deus, meu chinelo tá preso. Ui. Eu convido o caos pra minha vida. Eu convido o caos pra minha vida. Vem caos, vem caos, vem caos. Uau! Eu falando do campo emocional da dinâmica, né? Ai, gente, eu amo. Vamos lá. Se tá doendo, meu anjo, você ainda não está no campo da consciência, você está no campo da identificação com a dor. Quando para de doer e você começa a olhar pro ser, pro receber dessa situação, você expande. No campo da dinâmica tem muito julgamento. Claro, porque nós somos esse ego, né? Mas, nesse momento, é que vocês compreendam que é o emocional, o trabalho no emocional. É o que eu falei, a gente tem técnicas maravilhosas nessa jornada, entende? Então, eu finalizo a semana 2 com a limpeza e reprogramação com essa consciência, entendeu? Vou contar um caso meu. Como fazer a dinâmica do espelho? Como fazer a dinâmica do espelho? Trabalhava num lugar que a gerente que eu trabalhava não era muito legal. E aí eu fui olhando pro meu campo, eu falei assim, cara, o que está certo sobre isso? Por que eu tô num lugar que eu me permito isso? Fechou. Aí continuou. Aí eu falei, cara, eu ainda não tô olhando. O que em mim tá me incomodando com essa mulher? Por que eu tô olhando pra ela? Por que tá com essa sensação? A mulher gritava muito também. Eu não gosto que grite. Eu não grito, não gosto que grite. Então, eu falava assim, por que você tá gritando? Por que você tá gritando? Aí eu falei assim, quais partes de mim estão gritando? Quais partes de mim? Eu peguei o que eu tava julgando nela e trouxe pra mim. Eu falei assim, que partes minhas estão com tanta raiva? Que parte minha que grita comigo mesmo? Que parte minha que não aceita eu mesmo? Que parte minha... ela não gritava comigo, essa mulher. Gritava com todo mundo no restaurante, menos comigo. E tinha pessoas que ela não gritava também. Mas assim, eu não gosto que você grite com ninguém. Não na minha frente, entendeu? E também não é legal gritar com os outros. Aí tá. Aí eu falei assim, que parte minha pra poder se comunicar precisa gritar? Fui trabalhando e, gente, foi assim. A mulher parou de gritar do nada. Tipo assim, ela continuava gritando em outros lugares, mas quando ela entrava onde eu trabalhava, que era na cozinha, ela parava de gritar. Parava. Assim, eu falei, caraca. Ela não parou de gritar porque aconteceu uma mágica no universo. Ela parou de gritar porque a parte em mim que estava em ressonância com ela subiu. Mas não subiu que é bom ou ruim, ou desceu porque é bom ou ruim. Mas subiu de frequência, saiu daquela frequência do grito. Entendeu? Agora, se eu continuasse julgando ela e o que ela fazia, eu estaria na mesma ressonância. Porque, por exemplo, vocês podem falar: ai, Léo, mas todo mundo fala que semelhante já traz semelhante, mas eu, isso aqui, como é que é? Eu não grito, um exemplo, né? Eu não grito com as pessoas. Por que eu atraí alguém que grita? Porque tem algum lugar em você que você grita com você mesmo. Tem algum lugar que você tem a necessidade de elevar a sua voz, entendeu? De gritar, de ser mais, com uma forma de desrespeito. E eu percebi que isso estava em mim.
Aí quando eu tive essa percepção dessa pessoa nesse restaurante, eu falei, caraca, tava em mim. E aí, algumas semanas depois, ela voltou a gritar. Aí foi onde eu percebi que não estava mais não era sobre mim. Porque se a pessoa grita e te incomoda, é sobre você. Se a pessoa grita e fica indiferente, então não é mais com você. Só que por conta desses e outros assuntos, eu resolvi sair desse meu antigo trabalho. Porque eu percebi que não estava na minha ressonância. Porque a gente vai entrar em lugares que são pra te ensinar algo. Não é pra você ficar uma vida naquele lugar. Todo lugar são aprendizado, assim como vocês aqui. Vocês vão ficar comigo no meu conteúdo até o momento onde vocês aprenderam o que vocês precisam aprender. No momento que vocês aprenderam, vocês vão acessar um outro tipo de conteúdo meu. Ou um outro tipo de conteúdo de outra pessoa, porque é tudo uma esfera, é tudo uma egrégora, né? Então você vai estar nos lugares que se requer que você aprenda uma coisa. E quando você aprende, você sai. E enquanto você não aprende, você fica lá no ciclo, fica lá no ciclo. Por isso que às vezes tem muito problema financeiro também. Porque o que, que você tá fazendo que você não rompe esse ciclo? Tudo que isso é, vezes Deus leão, vamos destruir e descriar. Pode POC nessa merda toda. Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as ações curtos, garotos, povados, criações, bases e aléns. Então, quantos ciclos e pilotos automáticos você está mantendo na sua vida que isso acaba te faltando dinheiro? Tem algum ciclo que você não tá rompendo que tá te pegando, entendeu? Então, ó, 2020, o universo te coloca nos lugares que você tá para que você aprenda alguma coisa. Mas não é só sobre aprendizado, é sobre ser. O que você precisa ser nesse momento, do que você precisa receber, do que você precisa aceitar para que você possa receber disso com mais leveza e a vida possa fluir com mais tranquilidade para você. Gente, olha que mandala bonita que eu tô desenhando. Tá vendo? É sobre isso, meus amores. Essa foi a aula de hoje. Como fazer o espelho. Você olha pro espelho, pra pessoa ali, tipo assim, ai, o que esse dinheiro faltando na minha vida quer dizer? O que esse relacionamento, o que essa casa, o que isso aqui quer me dizer? Pergunte, vá para a pergunta, fala assim, cara, um exemplo, o que essa casa que eu quero alugar representa pra mim? O que eu preciso fazer pra ganhar essa meta no trabalho, pra bater essa meta? O que eu preciso fazer? Quem eu preciso ser? Só que saiam do espaço de ter que fazer algo, entrem no espaço do ser alguma coisa. Só seja, só permita ser, entendeu? Tem alguma coisa te incomodando, tem alguma coisa te irritando, o seu trabalho, o seu chefe, alguma coisa? Que parte minha é essa que faz isso? Que tá entrando em ressonância? Como eu posso fazer isso de uma maneira leve e diferente, entendeu? Pergunte, tá bom? Meus amores, beijo, tá bom? Olha, 8h21 a gente finalizando a nossa jornada de 21 dias da semana 2 aqui. Amo vocês. Amanhã, então, vai a nossa aula iniciando a semana 3. E, ó, essa limpeza da Heaven Consciente com a EFT. Hoje foi só uma aulinha mesmo bem gostosinha pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham amado. Caso fiquem com dúvida, perguntem para mim no grupo, tá bom? Que eu vou deixar o grupo aberto pra vocês. Caso vocês queiram consultas com o tarô, estou abrindo a minha mesa agora, estou deixando ela mais visível agora. R$ 53, 2 perguntas por áudio e 150 pergunta livre por vídeo, tá? Faz aí quantas perguntas você quiser, meu anjo. E se você quiser também uma consultoria com arquétipos e prosperidade financeira, me chama, entre em contato comigo pra gente poder liberar esses bloqueios, liberar esses pontos de vista sobre dinheiro, escassez e prosperidade. E ó, vai tomar tua água, tá? Beijo!